que é confessar a Deus diante dos homens. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho, tudo bem com você? Este é o segundo vídeo da série sobre a fé. Neste devocional vamos tratar sobre a confissão de fé. Não devemos confundir confissão de pecados com confissão de fé. A confissão de nossos pecados também é muito importante e deve ser feita ao Senhor e também ao nosso próximo, como está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ao contrário do que alguns têm por costume, não devemos confessar nossos pecados a qualquer pessoa, mas àquela ou àquelas que estão diretamente envolvidas com nossas faltas. O âmbito aqui é perdoar e ter oportunidade de perdão. É o encontro reconciliador entre o ofensor e o ofendido. Confessar e pedir perdão a quem nós prejudicamos ou foi alvo de nosso pecado produzirá em nós a cura de enfermidades, tanto as do corpo quanto as da alma. Mas neste devocional nós vamos tratar de um outro tipo de confissão, a de confessar a Deus diante dos homens, algo muito mais profundo e que inclui também a confissão dos pecados. Confessar a Deus diante dos homens é um dos pilares da fé, juntamente com o crer. E o que isso implica? Em Romanos 10, versos 9 ao 11 está dito: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Preste bastante atenção aqui. O apóstolo Paulo nos disse que com a boca se confessa e com o coração se crê. Se nós lermos esse texto sem entendimento, qualquer confissão de fé e ato de acreditar que a palavra é verdadeira terá tornado alguém salvo. E portanto poderemos dizer que não importa o que este indivíduo fizer daqui para frente, tenha ele se tornado um homicida por prazer ou quem sabe um genocida convicto. Se lermos e entendermos dessa forma, ele será salvo. E há hoje doutrinas que pregam esta heresia. Não é isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Sejamos sóbrios. Por isso fiz questão de colocar o contexto do qual o próprio apóstolo Paulo cita, que é o verso 11, ao qual está dito: Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E a palavra-chave aqui é confiar, ser dependente de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo isto a pessoas que tinham boca e não eram mudos, e oportunidade de testemunhar a sua fé, ou seja, crer, porque crer é testemunhar. Já imaginou se para ser salvo, o ser humano dependesse simplesmente de declarar com os lábios que Jesus é o Senhor? O que seria do mudo, que não pode falar? Mas a intenção aqui é dizer aos que deveriam testemunhar Cristo que eles não poderiam continuar inférteis. E há muitas pessoas que ainda não compreenderam o que é confessar a Deus diante dos homens e crer em Deus de fato. E, portanto, confundem isso com dar profissão de fé diante de uma plateia e pronto, estou salvo. Não é isso que a Escritura está dizendo e por isso há muitas pessoas vivendo no engano. Se você não assistiu ainda o vídeo aqui no canal O que é a fé, então ao terminar de assistir a este, assista-o. E também o que será lançado em seguida intitulado O que é crer, e você será liberto de muitas falsas doutrinas que têm arrastado a muitos para o engano. Confessar a Deus diante dos homens, portanto, também é, mas não se limita ao apenas falar. Confessar está ligado a ter uma identidade, a ser uma testemunha. Os cristãos no primeiro século eram reconhecidos como os do caminho, que estavam dispostos a dar suas vidas como testemunho de que a doutrina que criam era verdadeira. O próprio apóstolo Paulo testemunha isto diante do governador romano, Atos 24, versos 14 ao 16. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Confessar a Deus diante dos homens implicava também e principalmente em mudança de mente e, portanto, mudança de comportamento, como o apóstolo Paulo, agora prisioneiro do Senhor, diz em Efésios 4, versos 25 ao 32. Diz assim a Escritura:
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sendo assim, confessar a Deus diante dos homens significa ter um posicionamento, não ser como Laodiceia, a igreja morna, porque a estes, disse o Senhor, serão vomitados de sua boca. Agora, observe como o Senhor, apresentado em Apocalipse 3 como o sumo sacerdote, acendendo as 7 lâmpadas da menorá, se dirige a Laodiceia. Preste atenção nas palavras do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Apocalipse 3, verso 14. Percebeu como o Senhor está chamando a atenção desta igreja para o fato de que ele testemunhou fielmente, lançando em rosto desta igreja que não estava fazendo o mesmo? Veja se você reconhece esta igreja nos dias de hoje. Diz o texto: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, ou seja, você não me confessa diante dos homens, você não me testemunha, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Aqui diz respeito às verdadeiras obras de valor provadas no fogo. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Santificação. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Conhecimento da palavra. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente, ou seja ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, que tem prontidão. E arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Diz respeito a reinar com Cristo no reino milenar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 15 ao 22. O que é confessar? Acredito que você já tenha uma percepção diferente daquela de antes de começar a ouvir este devocional. A palavra do Senhor retira as escamas dos nossos olhos, nos dá visão, direção, despertamento, discernimento para reconhecer o que vem de Deus e o que são doutrinas de homens que estão a paralisar a obra de santificação que não pode parar em nossas vidas. Falsas doutrinas que estão a trazer a sensação de estar suficiente e abastado, como o texto de Apocalipse 3 que lemos. Por estes já pensarem que estão salvos por apenas terem confessado Cristo com os lábios, mas sem testemunhá-lo. Abra os seus olhos, igreja, o Senhor repreende a quem ama. E entre os que entendem que confessar também significa testemunhar, existem, porém, alguns que não o confessam diante dos homens por conveniência, por medo ou por timidez, porque fazer isto implicará em perder privilégios, ser desconsiderado entre os que lhe dão prestígio e lhe prestam favores no mundo. Porque a luz ilumina a todos à volta e é desconfortante para alguns ver os seus próprios pecados. Por isso, até procuram prejudicar aqueles que, tendo uma conduta reta, se tornam seus expositores por apenas viverem a palavra que professam, porque inevitavelmente há um contraste, e não tendo do que acusá-los porque vivem na luz, não aceitam terem suas obras reprovadas. Aqueles que não confessam a Cristo, testemunhando-o em suas vidas, na verdade não possuem fé, porque a fé é confirmada pelo testemunho que decorre da confissão diante dos homens e também pelo crer, ou seja, das obras ou frutos que decorrem da fé.
testificando que esta emuná não é uma fé morta. Quero deixar Lucas 12, versos 8 e 9 para sua meditação. Diz assim a Escritura: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Para você são coisas simples fazer isto, mas existem muitas pessoas às quais esta palavra precisa chegar para frutificarem, e com uma atitude simples de compartilhar este devocional com alguém, você estará fazendo parte disso. Te espero no próximo devocional intitulado O que é Crer? Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.